News. Breaking news. Fala, meus queridos, isso é uma bomba. O presidente Donald Trump acaba de falar sobre a perseguição à família Bolsonaro e Lula já reagiu. Temos vídeos do Lula reagindo. Temos o vídeo do Trump falando do Bolsonaro e temos o vídeo do Lula reagindo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vai dar merda. Imagina, o Alexandre de Moraes, o ditador, ele está sendo julgado nos Estados Unidos. E olha que o Trump nem voltou para os Estados Unidos ainda. Ele está no meio de uma reunião importantíssima, mas já sabe da perseguição à família Bolsonaro. Vamos direto ao assunto, galera. Dá o joinha, que isso é muito importante. Não, vou traduzir para você. Não vou confiar na tradução ali, vou traduzir para você. Vamos lá. How was your interaction here in Evian during the G7? Quer dizer, como foi sua interação aqui em Evian durante a G7 com o presidente brasileiro, aquele barril de cachaça? Tudo que eu ver que a tradução tá perfeita, eu vou ler, tá? Vamos lá. With the Brazilian President Lula. Did you talk about the new US tariffs Vocês conversaram sobre as novas tarifas americanas sobre o Brasil? on Brazil? Did you talk about the US Vocês conversaram sobre a designação americana das gangues criminosas? designation of criminal gangs as we terrorist? did. Sim, nós fizemos. We did. How was it? I spent Como foi? a lot of time with him, actually, and Ele falou, aqui que tá, tem algumas coisas aqui que o Trump não entendeu exatamente qual foi a pergunta, né? Algumas coisas aqui, o contexto ele tá direitinho, mas tem umas coisas que ele precisa, assim, por exemplo, ele falou, eu entendi, nós tivemos bastante tempo juntos. Não, o Trump não teve tempo com o Lula, o Trump desprezou o Lula é uma garrafa de cachaça quebrada que o Trump simplesmente ignorou. E o país está ficando um pouco difícil, né? O Trump está falando do Brasil. O Brasil está ficando difícil. it's become a little rough country, right? Está ficando um país meio difícil, né? Politically, a Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente. little dangerous politically. You're talking about Brazil. Você está falando de Brasil, né? Então você vê que quando ela falou do presidente, ele pensou em uma outra pessoa. Porque ele não se encontrou com Lula. Lula é um cachaceiro que não se encontrou com ele. Yeah, it's been nasty. Tem sido muito... Nasty é muito mais do que feio. Nasty é algo assim... complicadíssimo. I hear they arrested somebody that's Ouvi dizer que eles prenderam alguém que está concorrendo à presidência. Aqui também, eu acho que ele confunde o Eduardo com o Flávio. Porque, claro, o presidente está numa reunião importantíssima, falando de várias coisas. Alguém disse para ele, olha, o Trump, acabam de condenar o Eduardo Bolsonaro. E na cabeça dele é o Bolsonaro Júnior. Aqui nos Estados Unidos se usa muito o Júnior. Júnior é o filho. Por exemplo, Bolsonaro pai, Bolsonaro Júnior. Júnior é o filho, né? Então ele usa muito disso. Então ele está pensando no Flávio, no Eduardo, e aí confundindo os dois. Mas é isso que ele está falando, da família Bolsonaro, da perseguição. Vamos lá. running for office today. Eu ouvi dizer que estava... E fiquei sabendo disso depois que saímos. Acabei de me despedir dele. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they Eu vi que prenderam o Bolsonaro Júnior. arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, Você viu a cara do Trump, tipo, o cara vai ser preso porque ele falou uma coisa no Texas. Não faz o menor sentido isso. Nos Estados Unidos, nenhum lugar do mundo isso é crime. Isso é crime do ditador Alexandre de Moraes. Mas ele está confundindo aqui o Flávio com o Eduardo, né? Prenderam ele, ou querem prender ele. Tem algo para prendê-lo. they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody Aí ele fala, né? Aqui que tá uma bomba, né? Eles estão jogando pesado, mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Olha o recado pro cachaça. Eles estão jogando pesado, mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. E acabou de sair agora o Cachaça. Eu não assisti ainda. Então vamos assistir juntos.
Eu não assisti ainda, vamos assistir o Cachaça juntos. Vamos ver o que ele falou aqui. Porque de acordo aqui, ó, com o que eu estou vendo aqui, ó, ele foi logo depois que o Trump falou. Vamos lá. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Ele acha que o Trump conhece pouco o Brasil. Imagina esse Cachaça falar isso. Mas vamos lá, vai lá. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Se os Estados Unidos quisesse prender, prenderia o Lula. Né? Se os Estados Unidos quiser prender bandido, prende o Lula. Seria o maior favor da história do universo. Esse vagabundo sendo preso. Seria fantástico, fantástico. O Eduardo Bolsonaro falou aqui, vamos dar a fala do Eduardo Bolsonaro? Imagina, aprender a eleição no Brasil. Imagina isso. Eleição no Brasil, que eles não querem botar voto impresso. Imagina. Tudo isso que ocorre, eu fico sabendo pela imprensa, né? Então são suposições, são teses, porque de fato, para mim, esse processo nunca se iniciou. Um processo se inicia, eu aprendi na faculdade de Direito, e todos os advogados falam isso, com a citação. Então, sem a citação, eu não tenho condição de constituir advogado, eu não tenho condição de saber do que estão me acusando, e eu não tenho como me defender. Então, eu posso citar aqui Pacto de São José da Costa Rica, eu posso citar o Código de Processo Penal do Brasil, eu posso citar a Constituição Federal Brasileira. Você não encontra nenhum documento, qualquer um deles, justificando que essa farsa se mantenha em pé. E, mais uma vez, além de tudo isso, que já ensejaria nulidade total de qualquer tipo de processo, você vai cair de novo na questão que a Itália deu uma aula sobre direito para Alexandre de Moraes. Vocês acham que tem condição de você brigar com o vizinho e o vizinho é que vai te julgar? Vocês acham que o vizinho vai fazer o quê? Ele vai te condenar ou ele vai dizer que ele é que merece ser condenado? Então o Moraes ele não pode continuar jogando esse jogo, fazendo uma chacota em rede nacional de que ele é vítima e julgador ao mesmo tempo. Então é óbvio que esse processo todo é nulo. E esse é o motivo pelo qual eles não me mandam a carta rogatória para aqui nos Estados Unidos. Porque quando é para o Eduardo Bolsonaro perder o mandato de deputado federal, reconhecem que eu moro nos Estados Unidos. Quando é para virem expor a minha vida privada, que eu não devo satisfação a absolutamente ninguém, vivo de maneira honrada e lícita, jornalistas do Intercept, que tem envolvimento com o PCC, batem a porta da minha casa. Então por que o STF, a maior corte do Brasil, não consegue fazer o mesmo e mandar uma simples carta com as perguntas para que eu possa responder e me defender, se assim realmente é o desejo deles nesse processo? Então, eu não reconheço, é algo totalmente nulo e nefasto, que reforça minha condição de perseguido, e aí vem um ponto político, para além do jurídico, que é a consideração do governo Trump como uma organização criminosa. Não posso eu ser punido por me relacionar com as autoridades americanas e essas autoridades, sim, assinarem uma sanção justa e devida contra o Alexandre de Moraes, porque ele é um violador de direitos humanos. As sanções Magnitsky, elas foram suspensas. No entanto, os Estados Unidos jamais disse que o Moraes ele não é um violador de direitos humanos. Conclusão, a qualquer momento, se o Trump acordar amanhã e quiser, ele pode reestabelecer essas sanções contra o Alexandre de Moraes. Porque quando elas foram suspensas por uma questão política e num contexto em que os Estados Unidos buscavam ter uma boa relação com o Brasil. Se o Brasil não consegue honrar com a sua palavra, que é de não haver censura, Lula acabou de recriar um decreto, acabou de criar agora um Ministério da Verdade, coisa que ele nunca conseguiu através do Congresso Nacional do PL 2630, o PL da censura. Se eles não conseguem honrar a sua palavra e dizer que não haverá perseguição política e me condenam por uma atitude do presidente Trump de ter sancionado o Alexandre de Moraes, eles mesmos se colocam em risco e, mais uma vez, vão virar uma chacota internacional. E aí você vê que o Eduardo, ele fala que vai conversar com a Casa Branca, não precisa nem conversar mais, né? Porque eles já sabem. Aqui o Lula falou mais, vamos ver, também não escutei o Lula falando, vamos ouvir juntos. Consegue fazer as bilaterais com quem você quer conversar.
Consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Você não pediu bilateral porque você é uma cadelinha, um vício, né? A cadelinha, vício não, né? Vício não. No cio, que estava procurando o Trump. E o Trump te ignorou, cara. Te ignorou. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Consegue fazer. O Trump continua agindo como imperador. Ah, meu Deus, quanta felicidade terei eu quando esse vagabundo não tiver mais na política, né? Que a gente jogar esse cara na lata do lixo. Será muito bom, muito bom. Vamos lá, acho que tem um outro pedaço de um vídeo dele aqui, desse vagabundo. Vamos ver o outro pedaço do vídeo desse vagabundo aqui, peraí. Pra gente terminar, eu acho que esse aqui, não sei se é o mesmo. Vamos ver se Estamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Ah, cara, se você quer combater o crime organizado, então prende o Lula. Prende o Lula. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. Aí toda vem de Miami, já é mentiroso. Todas vêm de Miami, mentiroso. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Procura lá que encontra o PT, hein? Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito o que nós queremos para combater o crime organizado. A única forma de combater o crime organizado é tirar o Lula. Essa é a única forma. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. E assim que tiver um break news, a gente volta, tá bom? Tchau, tchau. Um abração. Até a próxima.